Neste caminho de preparação para a celebração do Natal, no sentido que não nos deixemos ficar apenas nas festas, nas luzes e em aspectos que são um pouco mais superficiais, a palavra de Deus convida-nos a ir mais fundo e a entender o que é que significa, primeiro, a realidade do Senhor Jesus, Deus feito menino, e o que é que essa mesma realidade significa na minha vida concreta. É neste sentido este diálogo, uma vez mais, da apresentação de Deus através de Jesus Cristo e a nossa própria vida, em que somos chamados pela nossa fé a imitar o Senhor Jesus e a viver isso na nossa realidade concreta de cada dia. É nesse sentido que pego nas palavras de hoje e meditar com vocês nesta preparação. Mas a verdade é que surge de imediato uma palavra ou uma expressão que tem o seu quê de provocante. Porque na segunda leitura fala-nos levantarmos do sono. E depois no Evangelho fala-nos vigiai, estai atentos. Como introdução diria, não é que nós andamos na nossa vida cristã um pouco a dormir, a deixar as coisas passar e mais uma vez eu vou à missa, à catedral, eu vou à missa, à igreja, mas depois, o que é que traz isso à minha vida concreta? Pessoal, de família, de trabalho, na sociedade onde eu vivo, neste pequeno território de Macau, neste grande país que é a China. Que significa para mim acreditar em Jesus Cristo? Ele que se apresenta agora, se apresenta a nós neste momento com a celebração do Natal. Mais uma vez, tentar ir mais fundo. Não podemos limitar-nos, ouço a palavra de Deus, entra aqui e sai ali. E o coração? E a minha realidade concreta transforma-se? Assim sendo, todos nós, se eu estou a anunciar ou a proclamar algo da palavra de Deus, sou a primeira necessidade daquilo que vos apresento. Todos nós temos necessidade de ir mais fundo na nossa vida e transparecer aquele Senhor que já está dentro de nós, mas que precisa da nossa colaboração para uma compreensão mais profunda que me ajude a ser diferente e a tornar verdadeiramente testemunho da presença de Deus neste mundo, imitando a Jesus Cristo. Se pegamos as três leituras, diria que há três dimensões que temos de tomar atenção. Na primeira leitura, fala-nos desta aspiração ao céu. E depois até fala, Ele, o Senhor nosso Deus, nos ensinará os seus caminhos e nós andaremos pelas suas veredas. Isto para dizer que a realidade de Deus em nós é sempre uma aspiração que não é completa neste mundo, mas começa. E quase diria, somos chamados a viver o céu nesta terra. E depois esta realidade, e Ele nos ensinará os seus caminhos e nós andaremos pelas suas veredas. Vejam a dinâmica da presença de Deus. Ele, a aspiração em nós, e segundo a nossa fé claríssima, a Deus, e isto se manifesta por esta subida, este desejo aos montes de Deus, e ao mesmo tempo a reconhecer que Deus ensina e transforma a nossa própria vida. Esta realidade, Deus não falha, Deus não falta. Esta primeira leitura é para a afirmação, desde do Antigo Testamento ao Novo, Deus está em nós e é dinâmico, é criativo, é amoroso, no sentido, eu vou descobrindo sempre cada vez mais. Estou eu consciente disso? Esta aspiração profunda em mim, estou consciente que Ele quer transformar a minha inteligência, quer transformar a minha afetividade,
que é transformar a minha vontade e a minha personalidade na história e na cultura em que eu cresci, ou nasci, cresci e estou em encontro presente. É ele mesmo, nesta pequenina terra de Macau, na China, na grande China, onde a grande maioria ainda não reconhece Deus. Mas estou eu consciente que o Senhor trabalha continuamente em mim? Eu diria que é a primeira mensagem da primeira leitura. Uma segunda mensagem, diria, vamos para o Evangelho, no qual faz cair na conta da nossa própria humanidade, uma vez mais. Temos que nos dispor tão bem. Se antes dizia, olha, estamos meio a dormir, o que é verdade, tantas vezes a nossa fé anda adormecida e voa quase como um frete à igreja, como se Deus precisasse dos meus fretes. Mas aqui diz, atenção, não estejais nem a dormir e depois tenham atenção ao que está a acontecer, porque Deus está continuamente a trabalhar dentro de nós. Não é com estardalhaço. Deus fala no silêncio profundo, na intimidade. É firme dentro de nós, mas nós ouvimos tantos barulhos e tanta coisa de fora, que depois ouvir a voz de Deus, como dizia no profeta Elias, que era como a brisa suave, mas não nos terremotos, não nos relâmpagos, não no fogo das emoções, não. A voz de Deus vem do profundo, é suave e penetrante, mas a nossa realidade, com o fogo das nossas emoções, com a cabeça que está a pensar em mil e uma coisas e sempre atordoado com a vida, fazer, e depois vem o tal stress. Neste ambiente não ouvimos a voz. Por isso é que o Evangelho nos fala, estejam atentos. Deus fala. E o Senhor Jesus, depois quando fala das ovelhas como seus discípulos, eles ouvem a minha voz. Portanto, há esta realidade, diria dupla, mas complementar. Deus trabalha continuamente dentro de nós. E dentro de nós, pessoas humanas, que temos de pôr as nossas faculdades ao encontro de Deus. Deus não puxa pelo pescoço. Deus convida. Portanto, esta chamada a vigiar, a estar atento, a não dormir, é uma realidade que nós temos que concretizar e diria que até o chamar, o vigiar, estar atentos, porquê? Diria, primeiro, não sabemos nem a hora nem o momento das coisas. A história da vida, ninguém tem controle. Temos força de vontade para vencer as dificuldades, mas saber o que é que acontece na vida, na história de cada um, e eu diria, vigiai, como não sabeis, nem a hora nem o dia, do desenvolvimento da vida, dos acontecimentos da vida, vigiai, estai atentos a quem? Ao Senhor Jesus. Mas, tantas vezes, mais uma vez, estamos sempre preocupados pelo que vai pela televisão, pelo telefone e coisas demais, pela rádio, a televisão, tudo isso. As coisas de Deus, desligamos. E o Senhor, estai atentos, porque não sabeis o que é que vai acontecer amanhã, que acontece o quê? Ou daqui a uma semana, daqui a um ano. Vejam as surpresas continuamente na história da nossa vida. É verdade, Senhor, vigiai. O segundo ponto, diria, neste sentido, estar atento, é a nossa própria natureza. E aí, nesse sentido, a segunda leitura vem-nos a explicar um bocadinho, a natureza não é perfeita. Nós somos chamados à perfeição, sem dúvida, mas não somos perfeitos. E, portanto, a fragilidade humana existe, porque a gente também aprendeu que o pecado e o mal entrou e distorceu um pouco as coisas. Sempre chamada à perfeição, mas neste mundo sentimos a imperfeição. E para ajudar esta imperfeição, vou à segunda leitura, em que tem três pares que são um exame de consciência. O primeiro par, evitando comezainas e excessos de bebida. Caríssimos, em Macau não existe
frequentemente come zainas e excessos de bebida. E até mesmo sair tão longe, nós podemos ver claramente, até mesmo às vezes pela nossa própria gordura, que comemos um bocadinho excessivamente, ou bebemos um bocadinho excessivamente. Portanto, isto é o primeiro exame. É natural comer e beber. É instintivo, sim. Agora, é próprio de um homem e de uma mulher que crê em Deus, as comezainas e os excessos de bebida? Mas mais que isso é, eu ter o controle sobre mim mesmo. Como o que devo comer, bebo o que devo beber. E inclusive com a capacidade, como fazem todos os homens e as mulheres de Deus, e até os monges de outras religiões fazem, que é a abstinência de beber e comer. Para quê? Para ganhar o domínio da minha natureza. Estão a ver? Não é preciso só ser cristão para perceber o domínio da minha natureza, em que eu tenho que fazer momentos de sacrifício, de beber e comer. Para quê? Para ser eu, homem, mulher, controlar a minha personalidade e a minha pessoa. Porque facilmente o gostinho da boca pode nos levar a excessos em comezainas e em bebidas. Vejamos em Macau, o que é que se passa nos fins de semana? Esses bares e coisas do género, nightclubs, and so on. Para dizer os excessos, vejam que existe na nossa terra. Até a capacidade de dominar o meu instinto natural e humano de comer e beber, para que eu seja senhor e senhora de mim mesmo. E às vezes não caímos na conta, mas vejam aí as dietas e coisas do género. Agora é muito sofisticada a dieta, mas ao fim e ao cabo, são tradições de todas as civilizações o controle da bebida e da comida. Para quê? Para ser mais homem, para ser mais mulher, mais senhor de mim mesmo. O segundo par, um bocadinho mais forte, que fala as devassidões e libertinagens. As devassidões, se entendo bem, em termos simples, é uma outra dimensão instintiva do homem e da mulher, podemos dizer, da sexualidade, que é um dom de Deus primeiro de tudo. A sexualidade, primeiro de tudo, a dinâmica do amor é uma criação de Deus. Só que perdemos o controle e lá vem a devassidão. E depois fala da libertinagem, que é levar ao exagero eu. A libertinagem é perder o sentido da liberdade, que é fazer aquilo que eu quero. E isto estão relacionados, mais uma vez. O eu ser eu mesmo, e que a sexualidade, por exemplo, é um dom seguramente de Deus primeiro, mas podemos cair nos excessos, ou devassidão, pela linha da sexualidade, ou libertinagem, porque do egoísmo de mim mesmo. Mais uma vez, estamos em Macau. Nós até temos aqui a indústria do prazer, do entretenimento, o que significa estamos a levar ao extremo da natureza desordenada, mas esquecer a dimensão mais perfeita, que é a procura de que a dinâmica da minha sexualidade e da afetividade seja ao encontro dos outros e de Deus. Mas o que vimos aqui, a diversão, o entretenimento e a indústria, para não dizer o tráfico humano, que não é preciso ir muito longe para ver que há gente, homens e mulheres, que são explorados sexualmente na nossa terra. Faz sentido ou não faz sentido? Estamos a falar em problemas profundos, diretos e muito humanos. Mas, mais uma vez, a nossa fé tem que entrar aí. Porque a verdade da pessoa humana é criada para Deus. Não é criada para a devassidão, nem para a libertinagem. E se vamos ao terceiro par, que aqui diz,
é as discórdias e os ciúmes, que é a relação natural de mim com os outros, infelizmente, termina tantas vezes em discórdias e em ciúmes. Mais uma vez, é o interior. O ciúme vem de dentro. A inveja vem de dentro. A competição vem por dentro. As discórdias são consequências destas atitudes pessoais. Por isso, o Senhor diz, estejam atentos, porque depois logo a seguir vem a falar, não vos preocupeis com a natureza carnal, para satisfazer os seus apetites, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Isto para dizer, o nosso corpo foi chamado a ser templo do Espírito Santo. Acontece que eu deixo a natureza carnal dominar sobre a natureza espiritual. Mas isso é feito em mim, na minha pessoa humana, e eu tenho que saber continuamente aprender, com a graça de Deus, o meu corpo, a minha natureza, seja verdadeiramente a natureza que cresce à imagem e semelhança de Cristo Jesus, mas não da carne, mas sim do Espírito. E isto é natural, não esconder. A nossa fé tem que dialogar com estas tendências todas, porque são humanas. E é aqui que se cria a santidade. A santidade não é blá 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 que os anjinhos vêm por aí e dão na cabeça santo. Isso é tudo uma ilusão e engano. A santidade vem com a nossa humanidade. Por isso é que Jesus se fez bebê. E inclusive, reparem, porque é que temos na Sagrada Escritura 4 narrativas do tempo da concepção, através de Maria, através de José, através de Zacarias em relação ao profeta João Batista e Isabel. Os 4 sobre a concepção. Porquê? A gente está a aprender pela ciência que a criação do menino ou da menina no ventre materno já sente o pai e a mãe. E tem repercussões já na sua própria vida. Não é só quando nasce. E antes, eu ainda me lembro, a gente começa a ganhar o sentido da nossa realidade aos 7 anos. O quê? Aos 7 anos. A ciência hoje diz-nos, antes dos 4 já temos quase todo o material lá dentro. E depois vem a sair aos 40, aos 50 e aos 60. E a Sagrada Escritura é para perguntar, porquê 4 narrativas da concepção? Porque nós não entendemos que a nossa humanidade começa no ventre materno. A gente sabe lá dentro se o pai está zangado com a mãe. Se a gente sabe que o pai e a mãe querem um menino e não querem uma menina. A gente sente a mãe aflitíssima porque o pai perdeu o emprego. A criança sente. Eu quase diria divinamente, porque só Deus sabe o que é que lá vai. Mas com Deus a sensibilidade é finíssima, que é o que a gente está a aprender com a ciência. Por isso é que eu insisto no conhecimento da nossa própria humanidade, porque a nossa própria humanidade leva-nos a Deus. Eu estou aqui a dizer exageros, para não dizer do outro lado, há qualidades, há realidades onde Deus se manifesta de maneira incrível. Mas a questão é que estamos tão adormecidos, ou então quase drogados pela nossa vida, uma vida que atualmente o que a gente vê? Consumo, que é bebidas em excesso, comidas em excesso. Depois o hedonismo, que é todo o prazer, tu sentir bem, e tudo o que eu me inclino está bem. Não está tudo. As nossas orientações e inclinações podem ser desordenadas, mas claro, quando nós estamos tomados pelas nossas inclinações desordenadas, nós pensamos que é assim, é verdade. Não é. Tantas e tantas vezes. Até que eu descubra a inclinação profunda tocada por Deus, sim, essa é verdadeira. Mas até lá, tantas inclinações que não são de Deus, mas parecem, são tão fortes. São, o instinto é forte em nós. A questão está diante de Deus. Portanto, estão a ver, a nossa fé entra aqui numa unidade concreta. Não é teoria isto. É uma realidade concreta.
mas temos que aprender. E assim é que a gente ganha gosto de estar com Deus. Se a gente lhe põe toda a nossa realidade humana fora, o que é que fica? O dever, vou à missa, a minha devoção, mas é tudo fora e dentro. Portanto, estão a ver que os textos de hoje podem ser fortíssimos, são de base. Se queremos uma transformação, temos que tocar estas coisas todas. Não é sempre a fé é qualquer coisa lá no alto. A fé faz com homens e mulheres, com isto que se está a ouvir hoje na palavra de Deus. Mesmo os excessos, é para dizer, isto é parte de nós. E é com esta realidade que a gente aprende a perceber que Deus está mais fundo e deseja que imitemos até o Senhor Jesus, que se fez carne e osso como nós. Chorou, sentiu a dor e sentiu um pavor da morte, tal como todos nós. Mas ele, na sua própria vida, afirmou, pela ressurreição, que está acima de tudo isso. Por isso, se assim é, ele vai também nascer menino, fraquinho, frágil pelo menos, de uma pobreza extrema, para lhe dizer, tudo isto, comer e beber é importante, mas não é o primeiro. A relação com os outros também é importante, mas também não é o primeiro. O primeiro é o Senhor. Assim sendo, peçamos ao Senhor, nesta preparação para o Natal, esta capacidade interior de nos percebermos bem, para entendermos melhor o Senhor, que se fez menino, passou por todos os estádios da nossa vida para dizer, seja qual for a nossa fragilidade, ou o estádio de vida para onde passamos, ou as circunstâncias da minha vida, família, nada escapa ao amor do Senhor encarnado em Jesus. Assim sendo, peçamos ao Senhor esta capacidade de compreensão da nossa humanidade à luz da humanidade do Senhor Jesus e procuremos que as nossas vidas sejam realmente nesta terrazinha de Macau um testemunho da presença de Deus revelada em Jesus Cristo e que todos nós, comunidade cristã, sejamos capazes de ser uma luz neste grande continente que tantos ainda não conhecem a Deus. Que o Senhor nos conceda esta graça.